Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O Congresso Nacional aprovou a ampliação da meta fiscal para este ano e para o próximo. E o Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir as consequências dessa ampliação com os deputados Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais. O governo está contando ainda com receitas extras, com verbas que não estão garantidas. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Everton? Olha, é extremamente perigoso, corre o risco de última hora, no final desse exercício, o Congresso Nacional ter que se reunir novamente para rediscutir essa matéria. Isto visto porque, primeiro, a política que está sendo feita na área econômica, ela não consegue ser totalmente franca com a população para mostrar que, sim, há uma frustração, mas há também um grande erro na montagem desse orçamento, visto que você anunciar primeiro uma política entreguista, porque não são políticas de privatização para melhorar o caixa do governo. Nós estamos entregando patrimônios importantes do governo, como, por exemplo, as nossas hidrelétricas, setores importantes de poços de petróleo, que a gente sabe que tem valores que não dá para estimar, e principalmente no momento de crise que hoje nós estamos vivendo. O petróleo hoje é um valor, daqui a 10 anos é outro, totalmente diferente. E vários outros setores, aeroportuário, ferroviário, portuário, enfim, foi feita uma verdadeira liquidação para que se pudesse estimar ou chegar próximo dos números que foram colocados para apresentar aí essa autorização para se permitir esse déficit. Então, realmente, o refis está aí, vai ser prorrogado e o que se esperava de arrecadação não veio, então é muito difícil que o governo consiga novamente cumprir essa meta que ele acabou de aprovar aqui dentro do Congresso. Então, deputado Jaime Martins, o senhor tem medo de frustração de receita? O senhor acha que existe esse risco? Claro, existe esse risco, sim. Mas o que a gente precisa deixar bem claro é o seguinte: esse déficit vai existir com a nossa autorização ou não. Nós não estamos autorizando algo que somente a partir da nossa autorização a despesa vai ser feita. A despesa já está sendo realizada, ela já vem de governos anteriores, ela já vem do nosso histórico, ela já vem da não aprovação da reforma da Previdência, ela já vem da gastança que os governos anteriores e que esse governo não tem conseguido conter, ela vem do excesso de salários do Judiciário, do Ministério Público, despesas excessivas aqui do nosso Poder Legislativo. Isso já está em andamento, né? Nós precisamos adotar aqui política mais restritiva de gasto. Eu, ao invés de aumentar impostos, eu sou a favor de eliminarmos os gastos supérfluos. Nós gastamos muito e gastamos mal. Gastamos com excesso, com privilégios, e a população não aceita isso mais. O que nós estamos fazendo aqui ao aprovar esse déficit é nada mais do que constatar uma realidade. O governo está constatando que tem aquilo que nós não gostamos, não é? Uma parte da esquerda, diga-se de passagem, foi que lutou contra o estabelecimento de teto de gasto, né? Eu acho que tem que ter o teto de gasto, temos que ter reforma, temos que conter, sobretudo, os privilégios onde nós gastamos mal, para caber o Estado dentro da arrecadação que nós temos. Nós temos um Estado que está muito maior do que aquilo que o governo consegue arrecadar. Nós estamos gastando muito, gastando mal e precisamos encolher os gastos. Pois é, deputado Everton, a oposição critica muito os cortes que o governo tem feito na área da saúde, na área da educação, quer dizer, mas também discutiu essa questão do estouro da meta. Qual seria a saída? Olha, a saída é o que é falado no discurso, nas palavras, ela acontecer de fato na prática. O que a oposição de verdade se manifestou e se manifesta contra, por exemplo, a PEC que foi aprovada do teto dos gastos, não é a tese de se você retirar gastos supérfluos. Óbvio que se for apenas isso, nós iremos apoiar. A questão é que no relatório, no texto que foi aprovado, a PEC 55,
originária aqui da Câmara, depois ela veio do Senado com o número 55, essa PEC ela congelou para os próximos 20 anos investimentos importantes como educação e saúde. Ou seja, lá no setor primário, que é recursos para pagar banco, que é para pagar juros da dívida e essa dívida que nunca teve, e aí foi erro do governo passado que foi governado pela atual oposição, erro do atual governo, erro histórico do Brasil de não ter a coragem de auditar essa bendita dívida pública, porque é um absurdo. Nós pagamos trilhões de dívida e ninguém sabe de verdade a origem e qual é esse tipo de juros que é implantado, que a gente é submetido, que o povo brasileiro é submetido. Então, o que nós estamos sempre contestando é a política que tem sido feita para enfrentar essa crise que nós estamos vivendo, ela é uma política que tem sido jogada apenas para os menores. Quando se fala de reforma de Previdência, não se falou de uma reforma séria que atingisse todos. Você percebe que quando ela veio para casa, para o Congresso Nacional, já foi tirando uma fatia grande, já privilegiando quem? Não vamos triscar em militares. Aí depois não vamos falar em outro setor, depois não fala em outro. Ou seja, todo o tempo concessões. Agora, o presidente, para se livrar da denúncia que foi feita pelo Ministério Público, o que foi que ele fez? Um monte de política de incentivo fiscal para manter ou para desonerar, né? Mas simplesmente quem? Os grandes. E aí a gente acabou de passar por votações importantes de vetos, onde, por exemplo, ele veta a anistia de trabalhadores, produtores rurais, de dívidas de 20 anos atrás de até 10 mil reais. Ou seja, o pequeno, ele está sendo sempre sacrificado. Tira 10 reais do salário mínimo para ajudar na composição. Mas aí o grande não pode taxar a grande fortuna, o banqueiro não pode dividir mais o seu lucro. Isso é assim um absurdo. A gente vive hoje uma política de agiotagem oficial que o governo faz com os seus correntistas. Por exemplo, você chegar no pleno século XXI, a gente ainda está taxando o cidadão comum, né, o cidadão brasileiro, com quase 400% de juros no seu cheque especial ao ano. Então, aonde é que isso vai parar? Então, a única contestação que a gente faz é essa. Quanto à questão do orçamento, a peça, ela com certeza ela não tinha como ser exitosa. Até porque todo mundo sabe no Brasil que a peça orçamentária ela é apenas fictícia, né? Não dá para você prever realmente o que é dinheiro e o que é vontade de fazer. Você chega ali perto. Agora, tem que haver essa franqueza de dizer, olha, nós estamos enfrentando essa crise, essa política hoje de resgatar, ela não pode ser de um governo, porque se ela for do governo Temer, ela não vai acontecer, ela tem que ser uma política de Estado. Se for de Estado, o Congresso Nacional tem que se unir todo para enfrentar. Agora, de privilégios não dá. Qual é o privilégio? É justamente a política que só beneficia quem tem mais. Os bons e os grandes estão tendo privilégio. Os menores só estão tendo encargos. E olhe lá, se a gente não botar o freio como foi colocado por todos, a gente viu aí a tentativa da área econômica de aumentar o imposto de renda, por exemplo, de quem já tem uma carga grande. Então... Pois é, deputado Jair Martins, o senhor concorda com... Não, concordo em parte. Primeiro é o seguinte, eu não estou aqui para defender o governo. Eu estou aqui apenas para constatar que essa despesa de 157 bi, ela acontecerá com a nossa aprovação ou não. Isso aqui é para pagar a aposentadoria, é para pagar a despesa da saúde, da educação, despesas correntes do governo. Estamos constatando que não vamos arrecadar o suficiente para cobrir a despesa do Estado. Então, nós estamos constatando, quando a gente autoriza, a gente nada mais diz o seguinte, olha, temos conhecimento dessa situação que é muito grave e a nação também tem conhecimento. Isso vai exigir uma postura mais espartana por parte do governo, do executivo, por parte de todos nós. Precisamos votar aqui medidas de contenção de gasto. Agora, eu sou a favor, quer dizer, eu não voto aumento de imposto, nenhum aumento de imposto eu voto. Acho que a nossa carga tributária já excedeu todos os limites possíveis. Acho que nós temos, inclusive, que adotar uma política de longo prazo de retornar aquilo que é razoável, sair dos quase 40% hoje do PIB, que é a carga tributária, por uns razoáveis 25%, isso no longo prazo, não é? Precisamos adotar uma política nesse sentido, mas precisamos cortar aquilo que a gente gasta mal. Tudo bem, BNDES, financiamentos favorecidos, subsidiados, com dinheiro do contribuinte, não é? Tira dinheiro do orçamento, joga para o BNDES, capitaliza o BNDES e empresta para a Friboi e para o JBS. Quer dizer, aí é um ralo, o dinheiro está indo para lá. Favorecimento de grandes grupos econômicos, obras superfaturadas, super salários. Nós vivemos um Brasil de super salários no judiciário. Estamos vendo aí juízes receber 500 mil por mês. Isso é um absurdo, isso precisa acabar.
Nós precisamos estabelecer limites, né? Nós temos uma lei aqui do teto remuneratório, isso tem que valer para todo mundo. Nós temos poderes que não funcionam como o judiciário e que recebem salários absolutamente absurdos. Então, precisamos conter esse gasto. Agora, é preciso haver a noção de que a PEC que nós aprovamos aqui do teto, ela limita o gasto ao que nós arrecadamos. Isso deve valer não só para o Estado, não só para a União, isso deve valer para cada família, para cada cidadão, para cada município, para cada estado. Ninguém pode viver eternamente gastando muito mais do que arrecada. Agora, temos que fazer a reorganização interna. Eu não sou a favor de conter gasto da educação, sou a favor de organizar os gastos da educação, de ampliar, dar uma educação pública de qualidade para o brasileiro. Eu não sou a favor de cortar gasto da saúde, mas eu sou a favor de cortar aonde pode ser cortado. Sou a favor de cortes nesses salários absurdos que nós estamos vendo aí, né? E ainda bem que agora vamos ter tudo isso na internet, vamos poder fiscalizar um pouco mais de perto e ver de fato aonde está indo o dinheiro do contribuinte. Por que é que uma carga tributária tão grande não dá para pagar a despesa de um serviço público de péssima qualidade que nós estamos recebendo? Temos uma saúde ruim, temos uma educação deficitária, as nossas escolas públicas de hoje não são nem a sombra daquilo que era a escola pública de algumas décadas atrás, né? Então, precisamos reorganizar o Estado, precisamos ter coragem de fazer esse enfrentamento e o Congresso Nacional é peça fundamental nessa reorganização do Estado. E a gente vai voltar daqui a pouquinho para continuar essa conversa. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a meta fiscal com os deputados Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, e o Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Deputado, eu vou voltar com o deputado Jaime Martins, porque o senhor falou lá para todo mundo cuidar da sua própria casa, e eu vou perguntar da nossa casa. Deputado, quando a Câmara, algumas vezes tem alguns projetos, como é o caso do Refis. O projeto do Refis veio para cá para permitir que as empresas possam refinanciar suas dívidas, e o governo esperava arrecadar ali 13 bilhões com esse projeto. O projeto que saiu da comissão que discutiu a proposta, sobrou mais ou menos 1 bilhão de arrecadação. Quando foi discutir a reoneração da folha de pagamento, que aumentaria um pouco a receita, a Câmara também, o Congresso também empurrou para mais um pouco para o ano que vem a reoneração da folha de pagamento. O Congresso está fazendo a parte dele para ajudar nessa economia de gastos? Eu acho que precisa fazer. Se não está fazendo, precisa fazer. O correto é fazer. Agora, é preciso a gente deixar claro o seguinte, nessa questão do Refis, por exemplo, nós temos no Brasil as empresas que, diante das dificuldades econômicas, e ser empresário no Brasil é ser um aventureiro, né? O ambiente de negócios aqui é extremamente hostil, uma carga tributária mais alta do mundo, uma legislação trabalhista que leva o empreendedor certamente às barras dos tribunais quase que diariamente. Pelo menos existia até agora, uma indústria ligada a essa questão trabalhista que é terrível, que transforma o Brasil no pior ambiente de negócio do mundo. Mas se você fica inadimplente com seus impostos, você nunca mais consegue pagar, porque as multas e juros também são recordes. Em lugar nenhum do mundo tem multas e juros tão estratosféricos como no Brasil. Então, as empresas que uma vez se transformam em inadimplentes, isso se transforma numa bola de neve. E a consequência é que vem refis atrás de refis. Quantos refis nós já tivemos? Isso era uma coisa para ter uma vez a cada século. Nós estamos fazendo isso uma vez a cada 2, 3 anos, né? Novamente aí um refis. Mas se você faz o refis e ele não tem atratividade, e a atratividade é a seguinte, é a condição de caber no bolso de quem deve. Se a pessoa deve, certamente não está em situação financeira boa, está numa situação financeira delicada. Vai ter que se desfazer de patrimônio, vai ter que vender patrimônio da empresa, patrimônio pessoal, para fazer a quitação desses débitos. Portanto, a porta de entrada tem que caber dentro daquilo que o empresário é possível fazer. Porque essas empresas, se elas entram no refis, se elas regularizam a sua situação, elas voltam para a economia. Elas voltam a gerar emprego, elas voltam a gerar produto, elas voltam a gerar impostos, e aí elas têm que pagar esses novos impostos em dia. A ideia do refis é um conceito que eu diria assim, passível de uma discussão decente, correta, né, com a sociedade. Não adianta o governo pensar
que vai fazer um refis extremamente restritivo, que vai ter aquela meta de arrecadação, não terá. Aquilo é coisa de economista de governo, que está com os pés fora da realidade. O mundo dele é outro. É uma pessoa que tem estabilidade no emprego, se no fim do mês o dinheiro chega, então estão fora da realidade. É preciso que essa discussão do refis seja suficiente, produtiva para gerar arrecadação, receita. Não será uma receita de imediato, é uma receita ao longo do tempo. Esses tributos serão arrecadados ao longo do tempo. Então a casa precisa fazer a sua parte, de aumentar a receita. Mas, sobretudo, a casa precisa fazer um trabalho de corte de gastos. Precisa enfrentar os privilégios que estão instituídos no serviço público, na própria casa. Eu tenho aqui uma proposta de reduzir o número de deputados, por exemplo, para reduzir a despesa do Legislativo. Deputado Everton Rocha, a Câmara dos Deputados, o Congresso está fazendo a sua parte para ajudar o governo a aumentar a arrecadação ou pelo menos a diminuir os gastos? Olha, eu tenho aqui feito, e não é a primeira vez, a seguinte reflexão. Nós, como Legislativo, aqui a Câmara dos Deputados, que é a voz do povo, ela deveria chamar o governo para a seguinte reflexão. É preciso inverter a lógica. Recentemente a gente discutiu aqui na casa a questão da dívida dos estados. Fizemos aqui foi aprovado uma série de medidas para tentar ajudar na recuperação fiscal dos estados. Aí a gente hoje está discutindo no refis. Só que sempre a lógica que se utiliza, é de como que vai se fazer para ajudar quem está precisando, porque acabou que se endividou, ou pessoa jurídica Estado, ou a pessoa física, o cidadão, e não teve condição de arcar com seus compromissos. Até aí, ok. Se ele está devendo, e ele reconhece que está devendo, é preciso que se tenha uma política de incentivo fiscal para ele poder se regularizar. Quem é que não quer andar com o seu CNPJ, seu CPF limpo? Claro que quer. A questão da nossa reflexão não é essa, é a seguinte: qual é o incentivo que o Estado brasileiro dá para quem anda certo? Para os que pagam em dia, para os que nunca atrasam seus impostos. Tinha que ter essa política diferenciada, porque senão daqui a pouquinho eu estou incentivando o nosso bom contribuinte dizer o seguinte: atrase que você vai sair muito melhor do que você pagar em dias. Então, assim, é preciso que a gente tenha um olhar para os que estão andando correto, né? Você pega a multa de trânsito, mas quem nunca pegou a multa? Quem tem lá, paga seu PVA certinho. Ele não poderia ter um desconto melhor naquele imposto que ele está pagando, justamente porque ele está dando exemplo para não ser penalizado? Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de trabalho e de incentivo para os que andam correto, para os que estão ali conseguindo, com todas as dificuldades que têm e que são impostas pela nossa legislação, eles conseguem fazer com que esse Brasil ande. Então, como foi falado, e a gente registra novamente, a nossa maior carga tributária, ou seja, o Brasil, ele continua sendo o país para ajudar especulador e não empreendedor. Eu estou entrando, já assinei ontem um requerimento aqui na casa para o ministro da Fazenda pedindo informações, tá, de transações que houve no Banco Clássico, porque logo quando foi anunciado esse pacote aí desenfreado de entrega do bem público, de privatizações e todo tipo de delegações, por exemplo, o dono desse banco, que a imprensa, né, e a lenda urbana de Brasília fala das relações dele com o presidente Michel Temer, ele é um dos grandes acionistas da Eletrobras, e aí logo quando ela é anunciada a privatização, ele de cara já ganha mais de 100 milhões, cento e poucos milhões de reais de ações dentro das suas ações. Então, assim, nós temos que ver como é que é essa política, porque especulador tudo tem. A JBS vê aquela confusão de vender dólar, né, e vender ação para comprar em dólar, e depois que fizeram o que fizeram com o Brasil, ainda ganharam dinheiro. Então, assim, especulador é que sempre vai ter vez aqui, né? Eu também sou favorável absolutamente às questões meritórias. Acho que o contribuinte que paga em dia merece ter um tratamento diferenciado, ele merece ter um reconhecimento diferenciado por parte do Estado. Acho que o trabalhador público que trabalha direito merece ter um tratamento diferenciado, merece receber um pouco mais, merece ter o seu mérito reconhecido, ao invés de ser agora, o juiz ganha 500 mil, ele não é obrigado a julgar nada, ele não tem prazo, ele não tem nenhuma regra, ele não está nem aí, ele não julga, ele não trabalha, uma carga horária de 4 horas por dia, quer dizer, essas coisas nós precisamos mudar, né? Acho que também essa questão da privatização tem que ser tratada com muito cuidado.
Privatização tem que ser feita porque empresa pública é sinônimo de mais gestão. As nossas empresas públicas no Brasil, então, são vergonhosamente administradas, quase todas elas. Não estou me lembrando aqui de nenhuma exceção. Empresa pública no Brasil é negociação política, é questão de apadrinhamento de político, é questão para fazer caixa de campanha. Então, empresa pública no Brasil precisa serem tratadas com muita cautela, com muito cuidado. Mas o processo de privatização não pode ser feito uma coisa de afogadilho, de final de governo. Isso não pode. É preciso haver muita transparência, é preciso haver uma discussão adequada, porque são empresas públicas e são estratégicas para o país. Elas são empresas estratégicas. Então, esse processo, às vezes, de transferência para as mãos do privado tem que ser feito com muita cautela. Não podemos privilegiar mais a esperteza. Tudo bem que devemos privilegiar a competência, quem faz correto, quem faz certo, quem faz de forma decente, quem faz de forma transparência. Mas o deputado deve ter razão. Hoje nós nos transformamos no país dos espertos. Os espertos fazem as transações, os espertos se apoderam do dinheiro público, seja na iniciativa privada, seja do meio político, seja na esfera também aí da burocracia pública, não é? E a gente precisa reverter isso. Eu sei que não é fácil, é mais fácil discursar aqui do que fazer na prática, mas precisamos criar esse conceito. Eu, por exemplo, defendo aqui a Constituinte exclusiva. Acho que é a única forma que temos de fazer uma grande reforma política, uma grande reforma do Estado, ou seja, uma Constituinte feita por não políticos. Deputado Everton, quando o senhor critica a privatização, o senhor critica qualquer tipo de privatização ou o senhor acha que dessa forma ela está errada? Ou o senhor acha que não é possível melhorar os serviços, como é a proposta que o governo tem, o argumento que o governo tem usado? É questão de visão e aí de mundo. E aí você precisa respeitar os diferentes. Por exemplo, o meu colega deputado, ele é contra, ele acha que nenhum setor público funciona ou que é incompetente. Estou falando de forma geral, eu sei que quando você generaliza, você pode cometer alguma... Eu elenco aqui vários órgãos importantes e que nós sabemos que eles são estratégicos para o país e são competentes. O que precisa é isso, é a boa gestão, e aí você partir com esse olhar. Por exemplo, a Casa aprovou a lei que trata a questão das estatais, né, que tem várias restrições, que inclusive criminaliza políticos a participar, né, da atividade, a cidadão participar da atividade política, porque depois ele não pode assumir empresa durante um X período, ele tem a quarentena. Mas você imagine só, você entregar nossos aeroportos da forma que está sendo entregue e o valor que está sendo entregue e ainda longas prestações, e a política aeroportuária, que é uma política estratégica nossa, né? A portuária, que é uma política estratégia nossa, você imagine só... E a Casa da Moeda é muito simbólico, é muito simbólico isso, né? Tem uma simbologia forte na política. É surreal você imaginar, você está vai entregar para uma empresa estrangeira a política de monetária, que confecciona o dinheiro, a moeda que circula no país. Então, assim, e tem vários pontos que precisam ser tratados. Agora, todo mundo é passivo de mudança e de melhoria de ponto de vista. Por exemplo, eu hoje sou convencido, eu ando o Brasil todo como líder da bancada do PDT, eu sou sempre convidado em todos os estados. É óbvio que um Brasil desse tamanho, 200 milhões de habitantes, a estrutura estatal, por exemplo, ela não tem condição de cuidar das nossas estradas. Não tem. Né, porque é humanamente impossível. Agora mesmo um grande jornal aí de repercussão nacional mostrou umas BR-226 lá do meu estado, do Maranhão. Há mais de 40 anos ela não vê um asfalto intrafegável. Então, assim, o Estado não consegue chegar em todos os serviços. Então, é preciso ver alguns serviços estratégicos de desenvolvimento do país para serem melhorados. Agora, não pode ser entregue tudo e dizer, o Estado pequeno, enxuto, é um bom Estado. Essa visão, eu acho que ela é equivocada e eu acredito muito na capacidade do brasileiro de ajudar a construir um bom Estado. Só para esclarecer, eu não defendo o Estado mínimo, eu defendo o Estado adequado, né? Quer dizer, do tamanho adequado para gerenciar bem os serviços públicos. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página ou então no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.